uma junta de juízes ensandecidos, dizendo que estão defendendo a democracia e estão destruindo-a. Assim, do que você tá vendo, como é que você tá achando do cenário político atual brasileiro, cara? Eu sei que tem muitas camadas, é difícil você fazer uma análise assim, né? Dá para fazer a mais básica de sempre. A gente vive uma ditadura do judiciário. Essa ditadura está sendo exposta para o Brasil mesmo, porque a Rede Globo e as grandes mídias não expõem isso. Ao contrário, endossam essa ditadura, passam pano para essa ditadura, endossam gente sendo torturada mesmo. Hoje o Felipe Martins deu um depoimento falando que ele ficou numa solitária. O cara que nunca fez uma viagem pela qual ele é acusado de fuga de um golpe que ele não deu. O cara que ficou 6 meses e está 1 ano sem poder dar entrevista. Uma coisa pavorosa, e ficou numa solitária e foi torturado. Privado da luz, privado da companhia das pessoas, ou seja, estou dando um exemplo primeiro aqui. Então a Globo passa pano para esse tipo de coisa, a gente tem uma ditadura judiciária que censura, prende, persegue pessoas, e a gente está vendo essa briga política, e que não é uma questão apenas por questões financistas, né, como padrão dólar ou BRICS, eventualmente, mas é uma questão humana. Alguém pode dizer, o Donald Trump não está interessado humanamente no Brasil, talvez não esteja, mas objetivamente é o que ele está fazendo. É uma coisa humanista porque ele está lançando luzes sobre as trevas de uma ditadura nacional que a gente vive hoje, que é um consórcio do Lula, que tiraram da cadeia para ser eleito presidente com apoio, endosso e campanha explícita do TSE, que censurou o outro lado, para preconizar a candidatura do Lula, e para dar aso a que o STF mandasse no Brasil com mão de ferro, calando, censurando, perseguindo personagens políticos, cidadãos comuns, jornalistas, enfim, eu tive uma rede social bloqueada, e eventualmente fazendo todo tipo de atrocidade, enfim. E que isso tudo é escamoteado, como eu te falei, por uma grande mídia que não revelava essa realidade. Agora está sendo obrigada, pelo menos falar, mesmo que de maneira distorcida, que o Donald Trump está tendo uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica, é uma questão política de gente que está morrendo na cadeia e que é inocente. Não se trata apenas da família Bolsonaro, como quer fazer a Globo acreditar, entendeu? Sim. Então é isso, a gente está num momento, eu acho que o mais delicado, o mais constrangedor e o mais insano da história da política brasileira, que tem uma junta de juízes ensandecidos, dizendo que estão defendendo a democracia e estão destruindo-a por dentro. Uhum. Olha que curioso. Eu perguntei sobre o cenário político e você veio com o STF, que não é político, não deveria ser. Não, se tornou, né? Não é loucura isso? Tornou-se. Não deveria ser, né? Deveria ser loucura, mas não é. O Supremo Tribunal Federal virou lugar comum a manifestação política, não só a manifestação, como a ação. Aí você tem desde invenção de crime do tipo fake news. O que é fake news? É crime de opinião. O discurso de ódio também é uma opinião incisiva sobre alguém. Se eu falo que o Alexandre de Moraes é um ditador, que eventualmente, se eu falo que ele é um torturador, porque ele deixou gente na solitária, porque ele condena uma mulher por causa de um batom a 14 anos de cadeia, eu posso dizer, metaforicamente, ou até objetivamente, que ele é um torturador e um carrasco travestido de juiz. Isso é um discurso de ódio? Não, isso é uma crítica legítima, baseada na minha interpretação da realidade, que para mim é a realidade. Aí ele vai dizer que eu estou fazendo um discurso de ódio que incita o ódio aos juízes, às instituições, ao Supremo Tribunal Federal. Não, eu estou fazendo uma loa, estou fazendo um elogio ao STF, que deveria ser extirpado, gente, do caráter e da índole do Alexandre de Moraes. É isso que eu estou fazendo. Isso é um mérito e um direito democrático meu. Assim como um mérito e direito democrático de qualquer um, por exemplo, contestar as eleições, quer seja no âmbito da atuação política do STF, que, mais uma vez, eu digo, não podia falar que o Lula era ladrão, não podia falar que o Lula era amigo de ditador, não podia falar que o Lula era a favor do aborto, e do outro lado, o Bolsonaro era genocida, assassino, nazista, isso todo mundo fala. Se eu contestar a lisura das eleições nesse sentido, eu também estou atacando o Estado Democrático de Direito? Não, eu estou contestando o Donald Trump, que foi eleito recentemente, ficou 4 anos e fora até hoje, que a eleição dele contra o Biden, a primeira, foi roubada. Isso é da democracia. Não se provou? Então, beleza. Então, vida que segue. Agora, você prender as pessoas por opinião, é claro que isso é uma ditadura. Cara, e outra coisa outro aspecto que você, né, trouxe na sua resposta foi falar sobre as grandes mídias. E até o Guga Chakra, né, esses dias, eu não sei se você viu o corte, mas até o Guga Chakra falou sobre essa enfim, ditadura, dizendo que, né, que o que tá sendo feito lá com o Alan dos Santos,
os três lá que estão lá nos Estados Unidos, aquele que tá com câncer, esqueci Paulo o nome. Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos. Isso, falou que isso é, de certa forma, sim, uma censura, uma ditadura, né? Não usou esses termos. O Joel Pinheiro da Fonseca que falou isso, foi não? Foi o Não, Guga? cara, o Guga Foi o próprio Chakra. Guga? Quer ver? Deixa eu ver. Eu Já tenho- debati com os dois. Eu tenho um corte aqui sobre Já isso. e ele debati falou, com os dois. e ele falou que, inclusive, assim, mesmo que ele não tenha a mesma opinião deles, ele sabe que aquilo pode voltar contra ele em algum momento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não acredito na boa vontade nem de Joel Pinheiro da Fonseca, nem de Guga Noblar, nem de ninguém da grande mídia que agora O Guga Chakra. Guga Chakra, beleza. Que esteja espantado com o que esteja acontecendo hoje no Brasil, porque eles construíram e lapidaram. Ou pelo menos ajudaram a construir e lapidar esse tipo de coisa, tá? Já há 5, 6 anos, desde a fundação do inquérito do fim do mundo, em que um juiz se coloca como julgador, vítima e carrasco das pessoas, esse tipo de coisa acontece exatamente pelo que eu te falei. Começou lá com o Dias Toffoli, com o amigo do meu pai, começaram a investigar os escritórios das esposas dos juízes, a Cruz OL, censuraram, aí pela primeira vez apareceu aquele negócio assim, estão conspurcando o Estado através de críticas ao STF. Ou seja, a crítica a juiz que tinha uma coisa meio nebulosa ali. E aí começaram a perseguir, começaram a massacrar, começaram a censurar, começaram a prender. E isso eu lembro. Joel Pinheiro da Fonseca, eu estou citando ele, porque ele falou recentemente que era um absurdo estarem cerceando a palavra e censurando o Bolsonaro, querendo fazer uma prisão preventiva dele, que é o que está acontecendo. Ele está preso dentro de casa, não pode falar, não pode se expressar, tem que usar tornozeleira, não pode sair de casa, etc. E, eventualmente, isso era um absurdo e dava aso ao vitimismo bolsonarista. Mentira. Mentira, entendeu? O Alan dos Santos, ele é perseguido há 5, 6 anos. O Paulo Figueiredo, desde 22 na eleição. O Constantino Ide, desde 22. Essas pessoas foram exiladas, tiveram suas contas bancárias bloqueadas, suas redes sociais retiradas há muito tempo. Agora chega de 6 meses para cá, particularmente de algumas semanas para cá, porque o Donald Trump enfiou a cara, enfiou o dedo na cara da ditatoga brasileira, e todo mundo é obrigado a noticiar, porque o mundo está sabendo, senão perdem totalmente a credibilidade. Agora estão dizendo, não, estão exagerando agora. Não estão exagerando agora, existe uma ditadura persecutória, só não tinham prendido o Bolsonaro ainda. Agora está prestes a acontecer e eles estão obrigados a falar isso porque o Donald Trump colocou a mão na merda que está no Brasil. Eles, o Joel, eu lembro quando censuraram e perseguiram e queriam prender o Alan dos Santos, e a Interpol falou, não tem nada aqui, o cara simplesmente faz críticas ao sistema judiciário, isso é democrático, qualquer país civilizado do mundo. Ele falou, não, porque ele incita a desordem, ele incita o caos. O Roberto Jefferson, antes de ter enlouquecido lá e atirado da polícia, quando ele falava, exatamente, fez uma encenação lá, com um pedaço de pau, que o STF estava eventualmente, não falou nem do STF, se acontecer de algum meganha, algum capanga chegar para você se reagir, fez uma abstração. Defendeu a prisão, defendeu o encarceramento, defendeu a censura de aliados dele, inclusive do Constantino, do Figueiredo, falou que estava incitando um golpe de Estado, quando simplesmente estavam desesperados em relação a um golpe dado dentro do STF, dentro do Supremo Tribunal Federal, que perseguia, calava, censurava, massacrava pessoas simplesmente porque eram contrárias ao regime. Essa gente, do Guga Chakra, ao Joel Pinheiro da Fonseca, ao Demetrio Magnoli, que agora fica um pouquinho escandalizada com algum exagero de um ministro do STF, eles ajudaram a consolidar essa ditadura do Brasil. A Rede Globo fez com que a ditadura brasileira fosse, como em nenhum lugar do mundo, uma ditadura perfeita. Por quê? Você tem o judiciário que manda, aquilo que o Rui Barbosa falava um século atrás, a pior ditadura do judiciário, que ela te prende, você não tem a quem recorrer. Isso. Aí Julga, né? Com a anuência do Lula, que eles ajudaram a eleger, tiraram da cadeia, fizeram campanha durante o pleito eleitoral de 22 para eleger o Lula e com a letargia, né? Mas essa é secular, do Congresso Nacional, que diz, ai poder, sou a favor, é o anti-Che Guevara, comprou, tá vindo, não precisa nem fazer mensalão em petrolão, porque tem a emenda parlamentar, que o deputadozinho lá, o senadorzinho, pega exatamente a cota para ele, pega como é que chama? Uma quantiazinha de dinheiro para ele, dá para sua rede eleitoral lá, gorjetinha para ele, e você tem a cereja do bolo. Por que a ditadura é perfeita? A cereja do bolo é o endosso da grande mídia, leia-se Rede Globo, que endossa
E essa, sim, gera fake news, gera distorção da realidade, gera manipulação da realidade para que as pessoas pensem que o Bolsonaro era um golpista, que a direita é acéfala, é criminosa. Olha o discurso do Alexandre de Moraes, há poucos dias atrás. A direita quer as redes sociais para cometer crimes. Aí ele fala de pedofilia, fala de assassinato, de tráfico de drogas. Por último, aí fala crimes contra a democracia. Você já viu o STF prendendo alguém por pedofilia, por assassinato, por tráfico de drogas nos últimos anos? Não, eles estão prendendo gente por crime de opinião. É senhora com Bíblia na mão, é senhora com batom, é gente, é político com carreira que eventualmente é exilado, ou tira conta bancária, tira rede social. É só gente desse tipo. Entendeu? Então, eles estão censurando e perseguindo e com o endosso da Rede Globo, que manipula, subverte e inverte a população. Eu acho que nessas leis Magnitsky, de suspensão de visto, faltou tirar os donos da Rede Globo, que ninguém fala, né? Que são a família Marinho. A família Marinho, inclusive, assim, em respeito ao Roberto Marinho, o que os filhos do Roberto Marinho transformaram a Globo, eu tenho certeza que o Roberto Marinho teria asco, nojo do que eles fizeram. Fizeram da Rede Globo um partido político ultra-progressista, pseudo-progressista, até porque eu não gosto desse nome para a esquerda, ultra-esquerdista, que vê a realidade com olhos ideológicos. É o antijornalismo que quer prender, arrebentar, destruir quem pensa diferente. Inclusive endossando a Rede Globo de televisão, endossando a censura nas redes sociais, porque eles não querem competição. Você pega qualquer jornalista da Rede Globo aí, ele é minguado, ele é micho nas redes sociais. Porque a sociedade, pelo menos atuante, participante, consciente, tem desprezo pela Rede Globo. O que eles pegam? Qual que é o grupo de acesso da Rede Globo hoje popular? É classe C, D e E, que infelizmente é a população mais ignorante, menos alfabetizada, que está sobretudo concentrada no Norte e Nordeste. Então a Rede Globo é uma central de desinformação a favor de uma ditadura que prende, que mata, o Clédito morreu na cadeia, é bom lembrar, as pessoas de direito esquecem, e torturam, como o Felipe Martins, como o meu amigo Bismarck, que é do grupo lá, o Hipócritas, que era um grupo de humor, porque o cara fazia sátira à ditadura, o cara foi jogado num calabouço, numa solitária. Então, tudo isso, a grande Rede Globo, ela não mostra. Então, ela é tão ou mais criminosa que os ministros do STF, eu acho que a família Marinho tinha a obrigação de estar nas sanções também do Donald Trump. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores YouTubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. E ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom para a gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer, eu recomendo.